é, esse filme surgiu de um jeito um tanto assim atípico, né? Porque normalmente nós temos o roteiro pronto, né? E aí, a partir do roteiro, nós fazemos a decupagem, pensamos a concepção de direção de fotografia, o projeto de direção de arte, né? Montamos o desenho de som, pensamos todos esses elementos que formam a, a produção audiovisual e aí a gente executa, né? Dá uma unidade e executa. E a única coisa que eu tinha assim na cabeça no momento, né, era filmar um cotidiano qualquer, o meu cotidiano, em plano detalhe, né? Então eu queria diversas cenas que envolvem o dia a dia em plano detalhe, né? E eu queria retratar isso dentro do contexto da pandemia. Ou seja, quais são os detalhes da vida dentro de um cenário pandêmico, né? Quais são as coisas banais, corriqueiras, que a gente às vezes não dá bola, né? E que podem imprimir, assim, uma experiência estética à medida em que são representadas, né? Então, a cena agora, por exemplo, que me vem à mente, assim, dentre as diversas aí que eu gravei, né, é, por exemplo, o copo de água com uma daquelas pastilhas de vitamina C caindo, né, a térmica de café com aquele filete de café descendo. Então, eu queria filmar esses diferentes momentos que envolvem o cotidiano de uma pessoa, o dia a dia de uma pessoa, e capturá-los todos em plano detalhe. Então, a ideia de roteiro ela foi se constituindo a partir dos diferentes takes que eu fui fazendo assim ao longo de um mês, mais ou menos, né? Então, choveu um determinado dia, bastante, então eu pensei, vou filmar a chuva batendo no vidro, né, da janela, né? Então, esses pequenos detalhes que trazem assim um retrato do cotidiano, né? E que por serem justamente detalhes, eles podem ser remetidos a qualquer cotidiano. O projeto desse mini curta Vivo, ele é muito baseado na experimentação artística, eu diria assim, né? A ideia é justamente quando você tem uma tela em branco, você tem um leque de cores e você começa a pintar um quadro. E você não tem uma ideia daquilo que você vai pintar. Você sabe detalhes e técnicas que você quer usar, mas você só vai ver o quadro inteiro no final. Na composição dos planos detalhe, né, como o filme todo ele trata uma rotina, eu queria focar muito nas simetrias, né? Então, cada detalhe, né, foi pensado a partir do seu enquadramento, né, usando a regra dos terços, né, e buscando assim os elementos estratégicos de como enquadrar as cenas, buscando a simetria, né? Então, por exemplo, é um canto da janela, né, é o filete do café bem no meio. Eu gravei, na verdade, muito mais cenas, né? Mas aí depois eu fui selecionando para aquilo que seria o mais interessante dentro da produção do filme, né? Agora tá gravando, né? Eu vou baixar, aí você foca a veneziana. E a cena é só eu levantando a veneziana. E eu comecei a montar o filme, né, que começa num amanhecer e termina num anoitecer. E o desafio que surgiu então foi que música eu colocaria, que trilha eu colocaria que pudesse exprimir aquele cotidiano, né?
E eu fiquei pensando em várias possibilidades, uma delas se poderia ser uma música melancólica, uma música do cotidiano, mais feliz, mais inspiradora, uma música alegre, né? Que música eu poderia colocar, né, e usar para compor então essa experiência do cotidiano pandêmico em isolamento que eu queria transmitir. Né? E aí eu pensei numa música inspiradora, né, escolhida ali da biblioteca de áudio do YouTube, né, porque a ideia é, de um lado, mostrar uma vida tranquila, né, porque é uma pessoa que não tem problema de fome, não tem problema de emprego, né? Ou seja, ela tá segura, ela consegue fazer o isolamento social e tudo mais, mas ao mesmo tempo não tá tudo bem. Então eu quis transmitir um pouco dessa contrariedade ou dessa ambiguidade em relação ao momento em que a gente está vivendo, né? E aí é um filme que faz pensar, na minha leitura, aquilo que eu quis provocar, é um filme que faz pensar sobre a vida, né? Sobre a vida em primeiro lugar. Porque ao passo que aquela pessoa retratada, ela tem todas as condições de viver em isolamento, de estar lá sozinha, de trabalhar em casa, de ter o que comer e tudo, muitas pessoas dentro desse cenário não têm. Então eu acho que é um filme para pensar sobre essas questões. E eu acho que daí a sacada de mestre assim para a composição final, quem deu foi a minha companheira, sobre terminar com a máscara, né? Mostrando a máscara e o álcool em gel no final, antes do filme encerrar, porque aí dá justamente aquela ilusão, aquela ideia dessa ambiguidade de que parece que está tudo bem, né? Uma pessoa ali que vive sozinha, tranquila, mas ao mesmo tempo não está tudo bem. Então é um filme para pensar sobre a vida, para pensar sobre as pessoas, sobre o que nós fazemos com as nossas vidas, né? Sobre aquilo que nós temos e também aquilo que nós perdemos, aquilo que pessoas perderam.